Boa tarde a todos, meu nome é Giancarlo Silva Pinto e agora eu vou apresentar para vocês a minha defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que se intitula Museu de Ciências Naturais Leopoldo Catô, Restauração e Organização do Acervo Biológico e da Coleção Didática. A minha orientadora é a Gisele Agostini Cota e esse trabalho foi realizado em parceria com a FUNED e com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Bom, começando com a definição de museu. De acordo com o Conselho Internacional de Museus, o ICOM, museus são instituições que adquirem, mantêm, conservam e expõem um patrimônio material da humanidade ou do meio ambiente para estudo, educação ou apreciação. A palavra museu surge na Grécia Antiga e se refere aos templos das musas, filhas de Zeus como Mnemosyne, e não era um local onde se reunia objetos para apreciação, mas sim um local de estudos científicos, de leitura de textos, etc. Os museus modernos surgiram a partir de gabinetes de curiosidades, entre os séculos XIV a XVI, e se tratavam de uma exposição constituída por peças de origens diversas, de itens biológicos preservados de alguma maneira, ou até ferramentas ou objetos ofertados por povos tradicionais, arcos e flechas indígenas, ídolos antigos, essas coisas. Aí a primeira imagem se refere ao Museu de Worms, em Copenhague. Essa gravura é de 1655. E embaixo nós temos a Casa dos Pássaros, que foi o primeiro museu do Brasil, fundado por Dom João VI em 1818 e que veio a se tornar o Museu Nacional. Agora eu vou falar um pouco sobre o professor, que nomeia o museu. Mineiro de Juiz de Fora, Leopoldo Catô foi um ilustre professor de ciências na antiga Escola Normal Modelo, atualmente Instituto da Educação de Minas Gerais, o IENG, por volta da década de 40. Graduou-se em uma escola profissional na Suíça e foi professor tanto lá quanto em Ubá, Juiz de Fora e aqui em BH. Foi aqui em BH que ele idealizou o museu que hoje leva seu nome, através de uma coleção particular constituída pelos mais diversos itens, como equipamentos de física, química, astronomia, telescópios, amostras minerais, botânicas, zoológicas e paleontológicas. E animais taxidermizados e esqueletos que ele usava, todos esses itens ele usava para ministrar suas aulas práticas, na área de ciências. Nas palavras de Pedroso, diretor da escola na época, ele foi lembrado sempre como um homem de muita bondade e cultura e dedicado. Nas palavras de Pedroso, bondade, cultura e dedicação eram as três colunas basilares da personalidade inconfundível de Leopoldo Catô. O Museu de Ciências Naturais Leopoldo Catô. Em 1946, o museu foi oficializado e batizado com o nome do professor, na escola modelo, onde o professor lecionava suas aulas, atualmente o Instituto do IENG. Quando foi fundado, o acervo possuía cerca de 5.000 peças dos campos de zoologia, paleontologia e corpo humano. No entanto, boa parte dessas peças foram perdidas, tanto pela ausência de manutenção, quanto por algumas transposições que o museu sofreu. Além do mais, até atualmente o museu não possuía um banco de dados com registro de suas peças, o que facilita as perdas e os extravios, por exemplo. Em 2012, o museu passou por um processo de restauração e documentação do acervo, que, no entanto, esses documentos, tanto o físico quanto o documento online, foi perdido. Assim como um novo banco de dados, uma nova planilha, o museu necessita também de uma reorganização da sua exposição para atender à essencialidade de comunicar com o público através da sua exposição por meio de uma organização cientificamente embasada. Ou seja, o descaso com a conservação e atividades geradoras de conhecimento nos museus leva ao risco de estagnação e isolamento para os mesmos. Ou seja, o presente trabalho se justifica em manter o museu aberto para dar continuidade como ferramenta didática e de popularização da ciência, atendendo escolas e outros públicos também. O objetivo geral: organizar e restaurar o espaço destinado à visitação da coleção do Museu de Ciências Naturais Professor Leopoldo Catô.
E os objetivos específicos é restaurar e recuperar as peças destinadas à exposição, criar um banco de dados dos itens do acervo da coleção, organizar uma reserva técnica e identificar as peças expostas no espaço visitável. Da sua data de fundação até 2011, o museu ficou instalado no IENG. Essas imagens são de 2010, podem observar que era uma sala bastante ampla, que acomodava todos os itens. Eu não sei se é a sala original onde o Cato montou o museu, primordialmente, mas era onde ele ficou da sua fundação até o presente momento. Aí, em 2011, o museu foi transferido para a Escola de Formação e Desenvolvimento de Profissionais e Educadores, uma sala não tão grande quanto a primeira, né? Ficava no segundo andar do prédio, e essas imagens são de 2010, ainda no mesmo ano que ele foi transferido, né? E aqui, por último, são imagens de junho de 2019, quando o museu tinha acabado de ser relocado para o museu da escola Ana Maria Casa Santo Peixoto, onde era uma antiga sala de reunião, os móveis da mesa de reunião foi removida e o museu foi acomodado aqui, nessa sala e na sala ao lado, né? São duas exposições, a didática e a biológica. Bom, atualmente, então, o museu se encontra na escola, no Museu da Escola, né? Localizado na região oeste de BH, próximo da PUC, da FUNED, no endereço Avenida Amazonas, número 5.855. E quais são as características do acervo, né? O acervo é composto por material biológico, conservados, as peças biológicas presentes no museu são mantidas conservadas de duas formas: em via úmida, em potes com álcool ou formol. Alguns potes originais da fundação lacrados são mantidos em formol e outros em álcool. E em vias secas, né, por taxidermias ou esqueletos articulados. As peças anatômicas didáticas são confeccionadas de material sintético, e algumas delas são os itens mais recentes do museu, como essa amostra de pele aqui para toque. E qual que é o estado de conservação das peças, né? O museu, em toda a sua extensão, apresenta peças em perfeito estado de conservação, como essa sépia, por exemplo, dissecada, perfeito estado, e quase toda a exposição didática também em perfeito estado, né? Tanto por ser um material sintético, né? Não precisa de manutenção, só de limpeza. Estavam todos muito bem conservados. Já algumas peças estavam em mau estado de conservação, como esse polvo no álcool, que esse álcool provavelmente não é trocado há vários anos. Também tinha alguns esqueletos quebrados, essa réplica de um corpo humano está deteriorado pelo tempo, por aí vai. Além de tudo, as peças continham um número antigo, né, daquela manutenção que foi dada em 2012. No entanto, não tinha uma planilha relacionada a elas, foi completamente perdida. A secretaria procurou, mas não conseguiu encontrar. Bom, e para executar, né, toda essa manutenção, o que foi preciso? EPIs, né, jaleco, luva, máscara, algumas ferramentas para poder fazer a manutenção dos esqueletos, fita métrica para medir os móveis, as salas, e alguns materiais de consumo, né, como fita dupla face, álcool 70 para poder trocar os dos potes, tinta para revitalizar algumas peças. Isso. E já o processo de catalogar o acervo foi necessário etiquetas, né, numeradas em sequência e um computador para lançar os dados. Resultados. No primeiro momento foi triado e descartado o material tido como recuperável. Diversas taxidermias quebradas e contendo arsênico na sua composição foram descartados em sacos daqueles brancos com material contaminante. Peças em álcool muito deteriorado também foram descartados em bombonas, também identificadas como material infectante. Na sequência, o material foi então transportado para um novo local pela equipe da escola de formação.
nós, né, com o museu no seu novo local, né, a primeira coisa que a gente fez foi planejar a exposição, onde cada peça ia ficar, né? Por isso a gente mediu toda a sala, mediu os móveis, fez esse esquema aí que vocês podem ver, um croquis, e aplicamos e movemos os móveis, deixamos em posições, né? Com os itens que iam ser expostos em cima. As peças passaram então para o processo de restauração, né? Como vocês podem ver aí na imagem, esse polvo aí com álcool turvo, tinham várias peças assim nessa situação. O álcool foi simplesmente substituído, né? Descartado sem bombonas e colocado um álcool 70 novo. Algumas taxidermias estavam em base de madeira que estavam deterioradas por cupins, né? Então a gente substituiu por peças de MDF novo e revestimos elas com papel camurça, né? Para manter ali a originalidade, né, do tom da coleção, para não destoar muito. E depois a gente reorganizou toda a exposição de acordo com alguns critérios. Por exemplo, essa mesa aí só continha invertebrados e eles foram organizados de ordem evolutiva, né? Do mais basal para o mais derivado. E por fim, a gente foi etiquetado, né? Todos os itens acompanhou uma etiqueta com um número. Essa sigla MLC significa Museu Leopoldo Catô. E as etiquetas são feitas em papel adesivo, revestidas por papel filme, que é para deixá-las mais resistentes, né? À prova de água, à prova de poeira. E foi lançado todos os dados na planilha. Aqui está a planilha, ela foi construída de acordo com alguns critérios do IFAM, Instituto de Museus, né? Aqui do Brasil, contendo o número de registro, situação, objeto, o título, né? Uma foto, o autor, resumo descritivo, as dimensões, material, técnica de preservação, estado de conservação, origem, data de produção, função, aquisição, procedência, restauração, exposição, local, data, observação, compilador e localização, né? É interessante alguns itens, como algumas observações, por exemplo, se o item sofreu alguma revitalização, ou então troca de álcool, quem realizou essa troca de álcool e quem lançou o dado na planilha também. Notem que alguns espaços estão em branco porque a gente não tem essa informação, mas esses itens foram adicionados à planilha para que, caso quando a gente chegasse um item novo na exposição, por exemplo, aí ela pudesse ser preenchida totalmente nos conformes, né? Importante também a data em que foi planilhado tudo e quem planilhou, para caso houver alguma alteração, saber, né, quem procurar para poder tirar alguma dúvida ou o que seja. E como é que está o museu hoje? Como é que está o final? Como é que ficou então após a nossa intervenção, né? Aqui é uma foto panorâmica da sala de exposição do material biológico. A gente agrupou em os móveis pelo tipo, por exemplo, essa primeira foto aqui, só os esqueletos. Embaixo, nessa ilha central, nós temos dividido em grupos, né, réptil, anfíbio, ave e mamífero, os animais em álcool. Tem também essa mesa, que é a minha favorita, que é a mesa com os invertebrados. E tem de tudo, de quinidário a crustáceo, aracnídeo, insetos, moluscos, tudo. Inclusive até peças bastante raras, como uma sépia e 2 anfioxos. Aqui um destaque para as taxidermias, um armário com aves, um armário com mamíferos. Nós temos também um armário com tartarugas e um jacaré. E aqui nós temos um exemplo de peças muito raras, que são difíceis de ser vistas normalmente,
que é um lagarto voador, né, da Indonésia, e essa salamandra cega de cavernas, né, um olmo. Itens que não se sabe a procedência, mas que são, assim, extremamente raros de ser encontrados. E a coleção os possui, em ótimo estado. Agora aqui uma foto panorâmica da sala de exposição do material didático, né? Essa exposição tem até um nome próprio, que é Céu ao Alcance das Mãos, porque ela é toda feita para toque, com uma descrição em braille na lateral, para deficientes visuais poderem, para pessoas cegas poderem desfrutar, né, da exposição. Aqui nós temos uma célula com as organelas, tudo para toque, pulmão, organelas em si separadas, né, ampliadas também. E temos esses dois itens bem grandões, com mais de 1 metro, que é uma réplica de um ouvido interno, um ouvido externo, com cóclea e tudo. E um coração aberto, assim, que você pode ver as cavidades por fora. E é isso, muito interessante. Discussão. Né, o museu não conta com serviço de curadoria para sua coleção, e o resultado pode se observar a diminuição da vida útil do museu, né? A perda do seu papel científico e educacional, como a popularização da ciência, por exemplo, que se mostra muito importante na atualidade, né? Então a gente planeja estabelecer com a instituição que abriga o museu, né, uma periodicidade para fazer a manutenção dos itens, para que eles não sejam perdidos, né? Que é de uma extrema importância manter museus, né, visto que atualmente no Brasil o museu não é uma instituição valorizada, embora é uma instituição que tenha assim, muito valor, né, que pode ser observado na sociedade, principalmente como espaço de educação não formal. E é isso, essas são minhas referências utilizadas na escrita do projeto e nessa apresentação. E muito obrigado.